Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Alguns confiam em carros, outros em cavaleiros, nós, porém, confiamos em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. E é esse Deus em quem nós confiamos, que fala por meio de sua palavra e que nós ouviremos agora. Portanto, abra a sua Bíblia no Salmo 125. Salmo de número 125. Diz assim a santa palavra do Senhor. Cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Oremos todos. Pai amado, Senhor, Tu és santo, 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 e nós nos alegramos em Tua presença, ó Deus. E bendizemos o Teu nome, porque toda a terra está cheia da Tua glória, e o Senhor é digno da nossa adoração. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua sabedoria inalcançável, e reconhecemos também a graça que o Senhor derrama sobre nós, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. Tu inspiraste, ó Deus, homens como nós, movidos pelo Santo Espírito, para escrever a Tua palavra. E eis aqui também o Teu povo, diante daquilo que o Senhor disse por meio da Sagrada Escritura. Mas não há em nós, ó Deus, tanto naquele que fala, quanto naqueles que agora ouvirão a Tua palavra, não há em nós capacidade alguma de compreender e muito menos de viver aquilo que acabamos de ouvir e que ainda ouviremos. Portanto, pedimos a Tua misericórdia, pedimos que o Teu Santo Espírito nos instrua e suplicamos que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra e que seja como boa semente caindo em terra adubada e assim produzamos fruto para a honra e glória do Teu nome. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. No ano de 200 antes de Cristo, mais ou menos, naquele período, a China estava lutando ferrenhamente contra os exércitos estrangeiros, particularmente contra um exército bastante cruel e poderoso, o exército mongol, o exército da Mongólia. Então, a partir de 200 antes de Cristo, o imperador iniciou o projeto de construção de uma proteção para a China. Esse projeto, então, deu-se início e, quando terminado, estava de pé o que hoje nós conhecemos como a Grande Muralha da China. Essa muralha foi construída para barrar as invasões mongóis, para fazer uma grande proteção em volta do império. Porque se não fosse pela proteção de um grande muro, de uma grande muralha, certamente aquele exército iria invadir, como fez com tantos outros povos, e finalmente subjugaria a China. Então, um dos maiores monumentos que nós temos nos tempos atuais, na verdade, foi uma grande estratégia militar para deixar o povo chinês seguro. Então, a muralha era um grande símbolo de segurança daquela nação. O povo chinês poderia olhar para aquelas muralhas e saber, bom, os mongóis podem vir até aqui, mas daqui eles não passam. Nós estamos completamente protegidos. Este texto que nós lemos nos fala também sobre uma grande proteção, mas infinitamente superior à proteção de uma muralha qualquer, por maior que ela seja. Uma proteção contra qualquer tipo de mal. Uma proteção contra os maiores inimigos
que já pisaram nessa terra. Esse salmo nos mostra que o Senhor, o Deus da aliança, é esta proteção do seu povo, que protege, que guarda, que ampara e sustenta o povo da aliança, o povo que nele confia, de todo o mal, e vence esse mal por seu poder. Portanto, o tema do sermão desta noite é: confie no Senhor que triunfa sobre o mal. Confie no Senhor que triunfa sobre o mal. Algumas considerações sobre o contexto que nós já estamos estudando por meio dos sermões de peregrinação. Como nós sabemos, esses sermões esses textos, esses salmos, eram entoados na peregrinação das pessoas para Jerusalém. Eram hinos que eles cantavam durante o caminho. E esse hino em particular é um hino de confiança. Não é à toa que o título que eu dei para o sermão é muito parecido com o título do sermão do Salmo 121 que eu preguei há algumas semanas. O título do sermão do Salmo 121 era Confie no Senhor que te guarda. Não é à toa. É porque o Salmo 121 e o Salmo 125 são ambos salmos de confiança, onde aquele que entoa o hino está declarando que confia que o Senhor guardará, protegerá e finalmente livrará de todo o mal. E esses salmos 121 e 125 podem até ser considerados salmos irmãos, porque falam do Senhor protegendo o seu povo de todo o mal. Mas, obviamente, cada salmo tem as suas particularidades. Mas fato é que esse salmo também nos leva a confiar no Senhor que guarda, no Senhor que protege e vence todo o mal. Esse salmo começa exatamente onde termina o Salmo 124. O Salmo 124 termina: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É uma expressão de confiança em meio a tantos perigos que o Salmo 124 mostra. O perigo daqueles que são ímpios, daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Mas o Salmo termina dizendo: nós confiamos no Senhor. E o Salmo 125, então, é colocado aqui justamente para expressar de forma mais ampla essa grande confiança do povo de Deus no seu protetor. Por isso, o tema é: confie no Senhor que triunfa sobre o mal. E o Salmo nos dá pelo menos dois grandes argumentos pelos quais você e eu, nós devemos confiar no Senhor que triunfa sobre o mal. O primeiro deles é que, pois o Senhor é o seu protetor. Você deve confiar no Senhor que vence o mal, porque o Senhor é o seu protetor, e nós vemos essa realidade dos versículos 1 a 3. O Salmo começa da seguinte forma: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A comparação que o salmista faz aqui é entre o monte Sião, o monte que era o lugar de adoração, onde ficava Jerusalém, ficava o templo, e o crente, aquele que confia que o Senhor de fato protege, que o Senhor de fato ampara e sustenta. E essa comparação nos dá a entender um aspecto muito importante sobre o próprio caráter do Senhor que protege. É bastante específico. Por que o salmista usa justamente o Monte Sião como exemplo? Ele poderia usar qualquer outro monte, não é verdade? Afinal de contas, montes normalmente não saem caindo por aí. Eles não caem, eles não são abalados. Por que o Monte Sião? O Monte Sião é usado aqui porque era considerado o lugar de habitação do trono do Senhor da Aliança. Lá estava o templo. Lá estava o lugar onde a presença do Senhor se manifestava ao seu povo. Lá estava o trono de Yahvé. E olha que comparação maravilhosa. Aqueles que confiam realmente que o Senhor é o seu Deus, são exatamente como o trono do Senhor. O trono do Senhor está firmado para sempre. O trono do Senhor não pode ser abalado jamais. O trono do Senhor, por mais que as eras passem e os inimigos avancem, nunca poderá sequer tremer. A ideia que o salmista nos dá aqui é que nada externo, nenhum inimigo, nenhuma seta, nenhum ataque pode destruir
o trono de Deus. Mas qual é o aspecto maravilhoso aqui? É que ele compara aquele que confia, aqueles que confiam no Senhor com o trono. A ideia que o salmista está nos dando é que, enquanto Yahvé, o Senhor, o Deus da aliança, reinar, aquele que nele confia estará seguro. E a pergunta é, por quanto tempo Yahvé irá reinar no seu trono? Para sempre. O que significa que todos aqueles que nele confiam estarão seguros para sempre, nunca serão destruídos. A palavra abalado aqui tem essa ideia de algo que é destruído por outro. O monte, o trono de Deus não pode ser destruído por ninguém. E aquele que nele confia também não pode. Enquanto o trono de Deus estiver de pé, aquele que confia também estará. Também estará. No versículo 2, o salmista amplia essa imagem, usando uma outra comparação. Ele diz que, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Qual é a comparação aqui? Jerusalém, que é sinônimo inclusive aqui de Sião, Jerusalém tem montes cercando a cidade. Se nós olharmos a geografia ali daquela localidade, Jerusalém de fato está sobre um monte alto. Entretanto, a cidade é cercada por montes maiores ao redor. Alguns deles, inclusive, ou um deles em particular, bastante conhecido de nós, que é o Monte das Oliveiras, onde Cristo Jesus chorou antes da sua crucificação. Era um monte alto, e por serem montes mais altos do que a cidade, eles formavam, de certa forma, uma barreira natural. Jerusalém era extremamente difícil de ser invadida. Tanto é que, quando Davi assume o trono de Judá, o primeiro movimento dele é fazer a invasão a Jerusalém. E ele sofre algumas represálias por isso. É difícil. É um lugar inacessível. Porque além de ser alto, ainda é cercado por montanhas nas quais podem ficar guardas, arqueiros, sentinelas, onde podem ficar exércitos. Onde o exército inimigo terá que atravessar vales acidentados. Enfim, a ideia é que Jerusalém é cercada por um muro de montanhas. E qual é a comparação? O povo, aquele que confia, é como Jerusalém, é como o Monte Sião, que está no centro, cercado por uma grande barreira, uma grande proteção. Mas essa proteção que o povo de Deus, aquele que confia no Senhor, tem, é muito maior do que qualquer monte alto, porque é o próprio Deus. Jerusalém tem montes em volta. Aquele que confia tem Yahvé, o Criador dos céus e da terra, em volta. É uma proteção infinitamente maior. Infinitamente maior. É interessante que nós podemos usar como ilustração dessa proteção até mesmo o que acontece nos dias de hoje em Israel, no país de Israel. Durante os períodos de guerra, Israel adota uma tática chamada de domo de ferro. Como que funciona o domo de ferro? Mísseis inimigos são enviados para Israel. Então há uma tecnologia que detecta a rota desses mísseis. E se eles forem cair em lugares habitados, disparam-se mísseis do território de Israel que se chocam com os mísseis inimigos no ar e não permitem que eles cheguem e batam na terra, formando assim um domo impenetrável, onde as armas inimigas não podem passar. E é isso que tem sustentado, inclusive, Israel na guerra durante tanto tempo. É por isso que ele ainda não foi destruído nesses confrontos. A ideia é semelhante. Yahvé está em volta daquele que nele confia. Ele é o nosso domo de ferro, mas infinitamente mais poderoso e mais presente. Porque o texto nos diz que o Senhor está em derredor do seu povo desde agora e para sempre. E o que isso tem a ver com você, comigo? Amado irmão, o Senhor sempre está te protegendo. Sempre está ao seu derredor. Não há um momento da sua vida, não há um instante
onde você, que crê em Jesus Cristo e que ama o seu Senhor, não esteja debaixo da proteção da poderosa e soberana mão do Senhor. A ideia aqui é de que o Senhor todos os dias caminha junto com o seu povo e o guarda de todo o perigo que está à sua volta. E isso não se aplica apenas a hoje. Isso não é verdade apenas para hoje, nem apenas para a sua próxima semana. Isso é verdade para hoje até a eternidade. Significa que o Senhor sempre estará te protegendo. Há uma promessa implícita aqui, ou melhor dizendo, explícita aqui. O Senhor está prometendo que Ele sempre estará com você, até o dia que você cruzar os portões da eternidade. Ele não vai deixar de te proteger, mesmo que você não perceba. Mesmo que às vezes você tenha a sensação de que está sozinho, você não está. Mesmo que você tenha às vezes a sensação de que todos à sua volta te abandonaram, nem todos. Mesmo que você tenha a sensação às vezes que está caminhando isolado de tudo e de todos, você não está. Você não está exposto aos perigos do mundo. Você não está exposto às tentações e às artimanhas de Satanás sozinho. O teu Senhor está contigo em todos os momentos. E Ele o fará até o dia em que você se encontrar com Jesus Cristo nos ares. Essa é a promessa do texto. E isso combate, amados irmãos, toda a nossa angústia e toda a nossa ansiedade. Ou pelo menos deveria combater. Nós entoamos canções, e uma delas que eu me recordo agora, que são belíssimas. Por exemplo, a canção que diz que Cristo é o nosso abrigo no temporal, socorro na tribulação. Sim, Cristo é o nosso abrigo no temporal, socorro na tribulação. Quando, amados irmãos, nós nos esquecemos disso, nós nunca tivemos uma geração de crentes tão ansiosos e temerosos pelo dia de amanhã, que tremem por saber que talvez amanhã algo dê errado. Quando nós deixamos de acreditar que Cristo é o nosso abrigo no temporal, socorro na tribulação. Quando nós deixamos de acreditar que de fato o Senhor está ao nosso redor para nos proteger, não apenas hoje, não apenas no passado, mas estará amanhã. O Senhor continua lá. O Senhor já determinou todos os caminhos. O Senhor promete que vai te proteger. Por que nós estamos com medo e ansiosos? Firme-se nessa promessa. Firme-se na verdade de que o Senhor te protege. E Ele nunca te abandona. Mas você pode se perguntar, bom, se o Senhor me protege, por que eu passo por tantos problemas? Por que às vezes eu sou afligido por inimigos, por pessoas más e até mesmo por Satanás? Bom, o versículo 3 está aqui para justamente responder essa pergunta. Porque o texto nos diz, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Percebam que o verbo que ele usa aqui é não permanecerá. Poderia ser traduzido também como não se estabelecerá. A ideia é que, de fato, o cetro dos ímpios, ou o cetro da impiedade, da perversidade, às vezes domina sobre a sorte dos justos. E o que significam essas figuras? O cetro é uma figura de autoridade, a ideia do cetro real, de um regente. Quando o judeu lia esse salmo, o israelita lia esse salmo, ele sabia muito bem qual era o cetro de iniquidade, qual era o cetro dos ímpios, o domínio dos ímpios. Eram aqueles povos, aqueles reis que rotineiramente atacavam o povo de Israel. E por vezes, até mesmo venciam o povo de Israel. Por vezes, até conquistavam algumas cidades e causavam muitos danos. Por exemplo, quando Senaqueribe conseguiu inclusive chegar às portas de Jerusalém. Ele derrotou todo o exército de Israel. Por exemplo, quando o povo foi para o exílio. O povo sabe muito bem o que é cetro de iniquidade, o que é um domínio de um ímpio sobre a cabeça deles. E se nós localizarmos esse salmo depois do exílio, isso fica ainda mais claro. O povo sabe o que é ser dominado por inimigos. Mas, qual era o consolo do peregrino que estava indo para Jerusalém? É que apesar de muitas vezes o inimigo de suas almas vencer, prevalecer e reinar sobre a sua sorte, e sorte aqui é a sua porção, é terra de Canaã,
que Deus havia prometido a Abraão e finalmente deu plenamente a Israel no reinado de Davi, ele sabia que apesar de muitas vezes o inimigo dominar sobre isso, o cetro do inimigo, a autoridade do inimigo, não permaneceria, ou seja, não ficaria ali para sempre. Porque haveria um dia que Yahvé, o Deus da aliança, se levantaria para julgar os inimigos e tiraria e quebraria o cetro de iniquidade. E finalmente aquele povo teria de volta a sua porção, a sua terra. E qual é o objetivo pelo qual o povo deveria ter isso em mente todos os dias? Na verdade, qual é o objetivo de Deus não permitir que o cetro da iniquidade permaneça sobre Israel? Qual é o objetivo dele não permitir que os inimigos fiquem para sempre sobre a terra de Canaã, que foi prometida a Abraão? Versículo 3 diz: para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Qual era o perigo que o povo de Israel corria? Era de olhar algumas cidades sendo tomadas. Era de olhar, inclusive, o exílio e pensar o seguinte: eu tenho trabalhado em vão. Eu tenho obedecido ao Senhor, tenho guardado a aliança, mas olha o que está acontecendo. É o perigo que Asaf, no Salmo 73, diz que correu. No Salmo 73, Asaf diz que ele olhou para a prosperidade dos ímpios. E ele questiona da seguinte forma: Senhor, eles são homens maus, eles não temem ao Senhor, eles não guardam a sua lei, eles não fazem nada disso. Mas eles estão saudáveis, eles estão ricos, a família deles está muito bem, obrigado. Mas Senhor, se eu, que sigo a tua lei, que guardo os teus mandamentos, se eu só pensasse naquilo que eles fazem, o Senhor me repreenderia. E eu não estou indo tão bem assim quanto eles não. E quando Asaf olhou para essa aparente injustiça no mundo, ele diz: quase me resvalaram os pés. Eu quase deslizei. Eu quase comecei a imitar os ímpios. Eu quase perdi a esperança no Senhor. Porque parece muito mais proveitoso, muito mais lucrativo ser ímpio. Porque parece muito mais lucrativo, muito melhor desobedecer ao Senhor. Porque com isso, parece que os ímpios alcançam sucesso, enquanto eu não consigo fazer isso. Quase me resvalaram os pés. Eu quase achei de fato que era melhor me desviar do caminho do Senhor. E o Senhor está dizendo aqui que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a terra, a porção de Israel, para que o povo não seja tentado a fazer isso. Para que o povo não comece a olhar para a prosperidade dos seus opressores e diga: é muito melhor ser igual a eles. Bom, eles servem a deuses estranhos. Eles sacrificam os próprios filhos a Moloque. Mas eles ganham todas as guerras. Mas eles são ricos. Mas eles têm filhos e mais filhos e nenhum deles morre. Eu vou fazer isso também. Eu vou começar a imitá-los. Mas o Senhor diz: não. Eu não deixarei. Então, portanto, povo de Israel, não ceda à tentação de estender a sua mão para a iniquidade, de começar a imitar o comportamento dos ímpios, por achar que o que eles fazem é muito mais lucrativo e é muito melhor do que ser obediente. Não é. Não é. E isso fala muito ao nosso coração, amados irmãos. Nós vivemos em um mundo que também funciona assim. Nós olhamos para pessoas no nosso trabalho que são bastante desonestas até, mas elas são promovidas. Nós olhamos para pessoas na escola, na faculdade, que colam nas provas, que são desonestas em tudo o que fazem, que levam nas coxas, e parece que elas conseguem tudo o que elas querem. Enquanto nós, muitas vezes, que lutamos por ter uma vida santa, não conseguimos. Não vencemos, entre aspas. E nós podemos ficar tentados a começar a imitar os ímpios, a começar a afrouxar os nossos padrões morais. O Senhor diz: não faça isso, porque não será para sempre. Haverá um dia em que eu me levantarei e eu vou julgar todos eles. E a opressão que vocês estão sofrendo vai passar. Vai passar. E terá valido a pena se manter fiel. Então o Senhor promete que o cetro do ímpio não prosperará, não permanecerá, apesar de nos atacar muitas vezes,
para que o povo de Israel não começasse a imitar o ímpio. Mas aqui, amados irmãos, nós temos que tomar muito cuidado em aplicar esse texto diretamente para nós em um sentido. O texto diz que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Como eu disse, sorte aqui se refere à terra de Israel, à porção de Israel. E muitas pessoas aplicam esse texto da seguinte forma: Deus está te prometendo que se você perdeu alguma coisa, se você faliu nas suas finanças, se você perdeu o seu negócio, se a sua família sofreu prejuízo de qualquer forma e foi afrontada por outras pessoas, Deus está prometendo que Ele vai te restituir essa noite. Esse texto não está dizendo isso. Não está falando isso. E aplicar dessa forma vai fazer com que você caia na teologia da prosperidade e vai fazer com que você desonre o seu Senhor. Porque Ele está falando algo muito maior do que isso. O que era a porção de Israel? Era a promessa da terra que foi dada na aliança com Abraão. Isso não se aplica a nós, obviamente. Nós não somos herdeiros de Abraão nesse sentido de que nós podemos ir lá em Israel e reivindicar a terra, o nosso pedacinho lá. Afinal de contas, eu creio no Senhor. Não. Na nova aliança, nós entendemos que essa terra aponta para algo infinitamente maior. O que é a promessa da aliança dada a Abraão? É uma figura, é uma sombra daquilo que Cristo Jesus conquistou por cada um de nós. Que é a herança no reino dos céus, a Canaã celestial. E eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos o texto de Hebreus capítulo 11, nos versículos 13 a 16, onde ele fala justamente sobre essa peregrinação dos patriarcas que ganharam essa porção. Olha as palavras que ele usa, se referindo à nova aliança, se referindo a nós. Ele diz: todos estes, os patriarcas, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Como esse texto sobre a terra de Israel se aplica a nós? Não se aplica às suas finanças, não se aplica à sua saúde, não se aplica ao seu sucesso neste mundo, se aplica à herança que Cristo Jesus te deu no reino dos céus. E isso é infinitamente melhor, maior, mais satisfatório do que qualquer coisa que você possa conquistar nessa vida. Deus não está te prometendo que Ele vai preservar o seu negócio da falência. Ele não está te prometendo que Ele vai ressarcir aquilo que alguém roubou de você. Ele nunca te promete isso. Mas Ele te promete em Cristo Jesus algo muito maior. Um reino celeste, incorruptível, a Canaã celestial. Portanto, coloque diante dos seus olhos a eternidade, os novos céus e a nova terra. Coloque diante de você a herança que você tem em Cristo. De fato, muitas vezes nós somos abalados nesse mundo. De fato, às vezes nós sofremos perjúrio. De fato, às vezes nós somos muito prejudicados em diversas áreas. Mas nós continuamos protegidos pelo Senhor. Porque em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, que está sentado à direita de Deus e governa sobre todas as coisas, nós somos protegidos e temos a nossa herança que ninguém pode tirar. Nem Satanás pode tirar o seu lugar no céu. Nem Satanás pode tirar a sua permanência na Canaã celestial. Alguém já disse no passado, e é verdade, o povo de Deus é aquele povo que tem os pés na terra, mas os olhos nos céus. Enquanto você tiver os olhos no céu, na Canaã celestial, você entenderá que Deus está te protegendo. E o máximo que os homens podem fazer a ti, o máximo que Satanás pode fazer contra você é matar o seu corpo, mas a sua alma estará com o Senhor. E finalmente, quando Cristo voltar e consumar o seu reino, você terá a sua herança quando ressuscitar e habitar com Ele no novo céu e nova terra. Nada pode tirar a sua porção. Nada, porque Cristo te protege. Portanto, confie no Senhor que triunfa sobre o mal, pois o Senhor é o seu protetor. E em segundo lugar, pois o Senhor te dá paz. O Senhor te dá paz. A partir do versículo 4, o salmista começa a descrever dois personagens, nós podemos dizer assim. O personagem do ímpio e daquele que mantém o seu coração reto. O personagem daquele que continua confiando no Senhor durante a caminhada e daquele
que apostatou da fé, que olhou para as investidas do inimigo e deixou de confiar no Senhor e achou que era melhor sim estender a sua mão à iniquidade. Olhem os termos que ele usa. Ele começa com um clamor: faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Aqui nós temos o movimento do salmista que poderíamos chamar de uma confiança suplicante. Isso nos serve de exemplo, porque vejam, até o versículo 3 ele está confiante de que o Senhor é o seu protetor, ele não tem dúvidas disso. Ele não tem dúvida de que o Senhor está ao seu derredor. Ele não tem dúvida que o Senhor vence os inimigos e protege o povo contra o cetro da iniquidade. Ele não tem dúvida disso. Ele tem certeza. Mas então ele dirige ao Senhor a sua súplica, como quem pede o seguinte: Senhor, me deixa experimentar isso em que eu tanto confio. Faze o bem, continua fazendo o bem àqueles que são retos de coração. E fazer o bem aqui é realmente ter misericórdia, é realmente continuar a abençoar o povo de Israel. Apesar, e aqui está a grande questão, apesar daqueles que estão desviando o seu coração do Senhor. A cena que ele pinta aqui é de pessoas fiéis que estão suplicando misericórdia a Deus, mesmo em um contexto onde há tantos dentro do povo de Israel que estão se desviando e estão acreditando que sim, é mais lucrativo, é mais proveitoso seguir caminhos tortuosos e não continuar servindo o Senhor. É um contexto em que muitas pessoas parecem estar apostatando mediante as dificuldades da caminhada. Mas há um detalhe muito importante sobre essa súplica do salmista. Ela é completamente exclusivista. A súplica se aplica àqueles que têm reto o seu coração, aos bons e aos retos de coração. Isso comunica, amados irmãos, que a súplica do salmista é para um povo específico e mais, ela só é atendida por aqueles que se encaixam nessa descrição. Para gente séria, para gente que tem compromisso realmente com o Senhor. Nós temos a ideia de que apenas sermos religiosos é o suficiente para que o Senhor nos aceite como filhos. Isso não é verdade. Nós somos aceitos como filhos de Deus porque Cristo Jesus morreu na cruz por nós e perdoou os nossos pecados. E mais do que isso, Ele nos regenerou pelo Espírito Santo. O que significa que nós temos uma nova vida dentro de nós. E essa nova vida que o Espírito gera em nós faz com que nós sejamos extremamente combativos contra o nosso pecado. É isso que ele quer dizer com justos e puros de coração, e retos de coração. São aqueles que lutam diariamente contra o seu pecado. Não tem nada a ver com perfeição, é verdade. Mas se aplica àqueles que diariamente estão batalhando por obedecerem ao Senhor. A ideia aqui é de que essa bênção, esse bem do Senhor, nunca poderá ser dado a pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Na verdade, a Escritura mostra várias vezes que o Senhor rejeita a oração. Muitas vezes. Por exemplo, em Provérbios 28:9, Salomão nos diz que aquele que desvia o seu ouvido da lei, ou seja, não quer ouvir a lei, ele desobedece à lei do Senhor, ele não tem compromisso com o Senhor. A sua oração será para o Senhor abominação. Amado irmão, se você não leva uma vida séria com o Senhor, se você apenas vem aqui durante o culto e presta os seus cânticos, mas a sua vida é um reflexo de que você não tem nenhuma preocupação com o Senhor, se você não luta por santidade, se você não leva a sério, de fato, a vida com Cristo, é um grande sinal que você nunca pertenceu a Cristo. E saiba que esse texto nos diz que a sua oração é como uma abominação. Deus não se agrada dela. Toda vez que você dobra o seu joelho para orar e pedir pelos seus motivos egoístas, sobe como um cheiro podre diante de Deus. Faze o bem aos retos de coração, não aqueles que se desviam, não aqueles que são apóstatas. E o salmista continua mostrando, fazendo um contraste entre o destino daqueles que se desviam, daqueles que estão dentro do povo de Deus, mas deixaram de cumprir a sua lei, e por contraponto, aqueles que seguem ao Senhor verdadeiramente, em santidade de vida. No versículo 5, ele diz: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Então qual é o cenário?
pessoas que se dizem filhas da aliança, como os fariseus que diziam, nós somos filhos de Abraão. Mas a sua vida já abandonou ao Senhor da aliança faz muito tempo. Eles não estão preocupados com isso. O salmista está dizendo que o caminho desses é totalmente diferente do bem que aqueles que confiam no Senhor e vivem de acordo com os seus preceitos têm. Esse contraste, na verdade, é um dos grandes temas de todo o saltério. Esse tema está introduzido lá no Salmo 1. O Salmo 1 não é apenas o primeiro salmo do saltério, é também a introdução de tudo o que o saltério trata. E o que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado aquele que não se detém no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores e não se assenta nas rodas dos escarnecedores. E aí ele vai dizer que esse homem que medita na lei do Senhor, que ama obedecer ao Senhor, que ouve a instrução, é como árvore plantada, ele obedece e ele é abençoado pelo Senhor. É um caminho de alegria até os céus. Mas então ele faz um contraste. Os ímpios, porém, não são assim. Eles são como palha arrebatada pelo vento. E esse tema da diferença entre os que seguem ao Senhor e os que se desviam por caminhos tortuosos é desenvolvido durante todos os salmos. E aqui fica extremamente explícito, porque o caminho dos ímpios, o caminho daqueles que apostatam, o caminho daqueles que abandonam o evangelho, nós podemos dizer, é ser levado junto com os malfeitores. Por que o texto diz isso? É porque esse trecho não se aplica aos malfeitores. Nós podemos dizer, não se aplica àqueles que estão fora da igreja. Se aplica àqueles que estão aqui dentro, que professam a fé em Cristo Jesus, mas nunca tiveram uma transformação real no coração. São aqueles que até vêm nos cultos, até gostam das programações, podem até ter algum cargo na igreja, mas nunca aprenderam a santidade do Espírito Santo e não vivem dessa forma. O grande desafio que nós temos então, e o que esse salmo nos mostra, é viver em um ambiente, em um mundo, onde todos aqueles que estão à nossa volta odeiam o Senhor, porque essa é a vida do ímpio. É uma vida de ódio e rebeldia. E ao mesmo tempo, uma vida onde nós estamos dentro da igreja e nós, infelizmente, veremos muitas pessoas se desviarem. Esse salmo nos mostra, e ele nos alerta para que nós não sigamos este caminho, para que nós não tenhamos vida dupla, para que nós não nos contaminemos. Você já viu uma garça, aquele animal bonito? Algo bastante peculiar nela. Garça é um animal que vive à beira dos lagos, rios, etc. Ali ela pesca e faz tudo. Mas há uma cena particularmente interessante para nós. Quando a garça está andando com as suas pernas longas, no meio da lama, o pé dela está num ambiente completamente sujo. Mas você olha para a garça, as penas delas estão branquinhas, estão limpas. Ela não se contamina, ela está num ambiente cheio de lama, cheio de sujeira, mas ela não se contamina. As penas continuam brancas, porque apesar de estar nesse ambiente, a garça não se deixa sujar. Nós temos um grande desafio, que é se manter limpo em meio a pessoas que já não fazem mais isso. E o Salmo está dizendo, faça isso, sabendo, lembrando-se que o destino daqueles que se desviam, que acham melhor o lucro injusto, que acham melhor uma vida sem Deus, que acham melhor, ou que acham que podem viver uma vida dupla, lembre-se que o destino desses é junto com os ímpios. Eles irão para o inferno, eles vão se perder para sempre. Esse é o destino deles. Portanto, não siga por este caminho. Mas o Salmo não termina com uma sensação de tristeza. Na verdade, esse versículo 5 está longe de ser uma má notícia para aqueles que são fiéis ao Senhor, para aqueles peregrinos que têm esperança de chegar em Jerusalém e receber a bênção do Senhor, para aqueles que amam a lei do Senhor e nela meditam dia e noite. Está longe de ser uma má notícia. Por quê? Porque quando os ímpios, aqueles que são falsos cristãos, aqueles que são falsos israelitas, são retirados e são punidos, finalmente há paz. O texto termina com paz sobre Israel. Paz sobre Israel. Quando essa paz chega em Israel? Quando os ímpios são destruídos. Porque o salmo inteiro está dizendo,
há ímpios que estão tentando governar. O cetro da iniquidade está sobre nós, ou estará sobre nós em algum momento. Senhor, é como se ele estivesse clamando, Senhor, olha o ambiente que nós estamos, é difícil, pessoas más estão se levantando, Satanás se levanta contra nós. Mas então ele olha para frente, e aí ele vê qual que é o destino dos ímpios, qual é o destino de Satanás e seus anjos. Então ele diz, haverá paz sobre Israel, quando os ímpios forem destruídos. Paz. Paz. Eu falei no último sermão que vários dos salmos de romagem, de peregrinação, refletem algum aspecto da bênção de Arão, a bênção sacerdotal lá de número 6. E a bênção sacerdotal acaba justamente com que o Senhor resplandeça sobre ti o rosto, que o Senhor te dê a paz. A ideia é que o salmista aqui está descrevendo alguém que vai para Jerusalém em busca de ouvir essa bênção depois de oferecer os seus sacrifícios. E ele está dizendo o seguinte, haverá paz. Não se preocupe com o caminho. Haverá paz. E como isso se aplica a nós, amados irmãos? Isso se aplica a nós pelo fato de que o príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se levanta para julgar todas as nações, aquele que venceu o mundo, que venceu Satanás e agora está à direita de Deus. E como nos diz 1 Pedro 3, debaixo dos pés dele estão subjugados todas as potestades, os anjos e os poderes. Esse Cristo Jesus é quem compra a nossa paz, é quem nos livra de todo o mal, é quem nos liberta de toda a aflição. Esse Cristo Jesus nos concede paz, pelo menos em 3 sentidos maravilhosos. Em primeiro lugar, ele nos concede paz com o próprio Deus, porque a Escritura nos mostra que nós estamos naturalmente em guerra contra Deus. Nós somos inimigos de Deus por nascimento. Mas Romanos 5 vai nos dizer que Cristo Jesus fez paz entre nós e o Pai, pelo sangue que ele derramou na cruz. Ele nos deu paz com Deus. Nós não estamos mais em inimizade. Nós estamos em paz. Em segundo lugar, o nosso Cristo Jesus promete que nos dará paz interior em meio às batalhas dessa peregrinação. Ele nunca promete nos livrar totalmente das lutas. Não, ele diz, vocês terão aflições sim. E se preciso for, vocês vão morrer por mim. Mas ele promete, em João 14:27, eu deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. E o apóstolo Paulo, refletindo sobre essas palavras de Cristo, em Filipenses 4, do 6 a 7, ele vai dizer que a paz de Deus em Cristo Jesus guarda o vosso coração. Cristo Jesus nos dá paz em meio à guerra. Cristo Jesus nos dá alegria, tranquilidade, mesmo quando Satanás se levanta, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando nós sofremos e mesmo quando nós teremos que enfrentar a morte. Cristo Jesus nos dá paz interior. A paz de Deus guarda o nosso coração. E por fim, Cristo Jesus garante uma paz que nunca mais será abalada. Aquele dia, onde essas palavras aqui farão sentido cósmico, porque Cristo Jesus se levantará para julgar todos os ímpios, e todos aqueles que andaram por caminhos tortuosos serão julgados, e não haverá mais choro, não haverá mais luta, e finalmente você poderá descansar, amado irmão. Hebreus 4 diz que há um descanso para o povo de Deus. Haverá um reino de paz. Haverá um lugar onde nem Satanás poderá nos alcançar mais. Haverá um lugar onde nós não precisaremos mais lutar. Haverá paz eterna. E essa paz é Cristo quem nos concede. Portanto, se você não está em Cristo Jesus, converta-se. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua vida miserável. Arrependa-se de uma vida que não ama Cristo. Arrependa-se de um cristianismo meramente superficial. Volte-se para Cristo, porque somente em Cristo você tem paz. Somente em Cristo você pode dormir tranquilo. Somente em Cristo você pode fechar os olhos nessa vida e saber exatamente para onde você vai. Creia em Cristo, Ele pode te dar paz eterna para sempre. Creia em Cristo. E para você que crê em Cristo, para você que já conhece o seu Salvador, descanse, amado irmão. Abandone o medo, abandone a angústia. Confie na proteção desse Cristo. Abandone a ansiedade. Tenha uma noite tranquila essa noite, sabendo que aquele que te guarda é muito mais forte do que qualquer muralha
que possa estar ao seu derredor. Ele te guarda e Ele sempre te guardará. Para concluir, eu quero encerrar dizendo qual foi a conclusão daquela rixa entre a China e o exército mongol. No ano de 1215, o exército mongol, liderado por Gengis Khan, conseguiu finalmente adentrar as muralhas, quase 1000 anos depois. Eles adentraram a muralha e eles fizeram uma carnificina ali. Aquele povo que achava que estava tão seguro dentro das grandes muralhas da China, foi finalmente vencido. Mostrando que não há nenhuma muralha nesse mundo que não possa ser transposta. Não há nenhum lugar realmente seguro aqui nessa vida. Não há nada, nenhum porto de segurança absoluto aqui. Qualquer coisa pode ser abalada. Qualquer coisa pode ser vencida. Qualquer muralha pode ser transposta. Qualquer proteção pode ser furada. Qualquer pessoa pode ser atingida. Não há lugar seguro nessa vida. Só há lugar seguro no seu Redentor, em Jesus Cristo. Cristo é maior, melhor. Ele é o nosso castelo forte. Ele é a nossa muralha bem segura. E Ele nunca poderá ser transposto. Nunca. Ele vai guardar a sua alma até o final. Portanto, creia nele. Durma seguro dentro da cidade forte, que é o seu Salvador. Amém.